Bons estudos a todos! Nesse vídeo eu vou falar sobre as súmulas de direito penal dos tribunais superiores, quais sejam STJ e STF. O princípio da insignificância é inaplicável a crimes contra a administração pública. Exatamente porque tem um grande significado qualquer crime contra a administração pública. Portanto, não é insignificante, mesmo de pequena monta. Não se exige também a coabitação para configuração da violência doméstica, prevista na Lei Maria da Penha, ou seja, não precisa morar junto. Aplicação da causa de aumento de pena do tráfico interestadual de entorpecentes. A efetiva transposição do Estado é desnecessária, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção, quer dizer, a mera vontade. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É inaplicável também o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções praticados contra a mulher, da mesma forma que são nos crimes contra a administração pública. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Aí seria o caso aí de bis in idem. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Porém, se for reincidente com pena maior que 4 anos, o regime inicial será o fechado. Observado o artigo 59 do Código Penal. A absolvição criminal não prejudica a medida de segurança quando couber, ainda que importe a privação de liberdade. A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Costuma cair muito em concurso, que é prerrogativa também do Ministério Público. Não é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Consuma-se o crime de roubo com inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. O crime de extorsão consuma-se independente da obtenção da vantagem. Crime formal, ou seja, ele ameaçou, chantageou, porém não obteve vantagem. Já está consumado o crime de extorsão. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por esse absorvido. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual. Porque a falsificação de moeda é um crime de competência da Justiça Federal, mas se for muito grosseiramente, ele está se enquadrado como estelionato. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, tendo em vista a verdade real, a justiça na mais pura essência, não é? Principiológica. A configuração do crime de corrupção do menor é crime formal. Então, só de ter a intenção e começar a praticar sem o resultado de ter corrompido, já consuma o tipo penal.
Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, independente da ocorrência de lesão, só de entregar a chave ou permitir, confiar ou entregar a direção. Quer dizer, se o filho for lá e pegar a chave, já é controverso. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delito sujeito ao rito da Lei Maria da Penha, bem como nenhum dos institutos despenalizadores são aplicáveis a delitos previstos na Lei Maria da Penha, qual seja, sursis da pena, sursis do processo, livramento condicional e por aí vai. Súmula do Supremo. A imunidade concedida a deputados estaduais é restrita à Justiça do Estado, não à Justiça Federal. Pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. Ou seja, ele foi punido criminalmente e tem mais uma falta residual, ele pode ser punido administrativamente. 245. A imunidade parlamentar não se estende ao corréu sem essa prerrogativa. Claro, é pessoal. Súmula 245. Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos. O cara não ter dinheiro não é crime, né? A condição de ter o clube sede própria para a prática de jogo ilícito não obriga a ser proprietário do imóvel que tem sede. Pode alugar. Cheque sem fundo só é crime quando ocorre fraude. Súmula 388. O casamento da ofendida com quem não seja o ofensor faz cessar a qualidade do seu representante legal. E a ação penal só pode prosseguir por iniciativa da própria ofendida, observados os prazos legais de decadência ou prescrição. Não se homologa a sentença proferida no estrangeiro sem prova de trânsito em julgado. Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Se for estrangeiro, prevalece, já que o brasileiro nato não pode ser extraditado. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. A prescrição segue a sentença no caso de crime continuado. Não obsta a concessão do sursis condenação anterior à pena de multa. A pena de multa é muito simples, não obsta. O foro competente para o processo de julgamento dos crimes de estelionato sob modalidade de emissão dolosa de cheque sem fundo é o local onde se deu a recusa do pagamento, onde foi depositado. A extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo devido estende-se ao crime de contrabando ou descaminho. Nos crimes falimentares aplicam-se as causas interruptivas da prescrição previstas no Código Penal. É porque tem a lei de falência, que é específica, mas no tocante à interrupção da prescrição prevalece as disposições contempladas pelo Código Penal. A prescrição pela pena em concreto é somente da pretensão executória da pena privativa de liberdade. PPL. No crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública e incondicionada. Não precisa de representação da vítima. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração dos bens da vítima. Formalidade. Quis roubar, matou e não roubou, está consumado o latrocínio. A garantia da retroatividade da lei prevista no artigo 5º da CF não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento. É pública e incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Pergunta muito comum em concurso dessa soma. Porque normalmente
tem aquela questão da lei mais branda a ser aplicada no direito penal, um princípio bem forte, mas nesse caso não. Se durante o crime continuado ocorreu a incidência de 2 penas, a pena mais grave é aplicada. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que permitido. A gravidade em abstrato está prevista em lei, não pode ser mudada. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. É um fundamento específico no caso concreto. O artigo 309 do CTB, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais. A lei mais específica prevalece da lei geral. Não obsta a concessão do sursi, condenação anterior à pena de multa, já falado, repetindo, quando se tratar de crime continuado, a pressão recurso pela pena imposta na sentença, a pronúncia é causa interruptiva da prescrição. Pronunciou então o réu para o tribunal do júri, está interrompida a prescrição, ainda que o tribunal do júri venha desclassificar o crime. É inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes o majorante do roubo. Porque essa é a majorante do crime de roubo, então não aplica por, vamos dizer, é uma similitude. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial por si só não torna impossível a configuração do crime de furto. É possível, porque se tem câmera, tem que ser a posse vigiada, não é? A extinção do mandato do prefeito não impede a instauração de processo pela prática dos crimes, aqueles crimes advindos da sua administração. Quer dizer, responde depois mesmo de largar o mandato. A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos nesse artigo para os prefeitos, e também se aplica para vereadores, essa lei, acarreta a perda de cargo e inabilitação pelo prazo de 5 anos, sem o prejuízo do que causar o erário. Agora vamos lá, processo penal. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga. Quem descumprir vai responder por isso, o Estado e a autoridade. Competência da Justiça Federal e Estadual. Primeiro, estadual. Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da CF de 88, o processo por contravenção penal. As contravenções, todas elas, mesmo que praticado em detrimento do interesse da União, é de competência da Justiça Estadual. Compete à Justiça Estadual processar julgar o crime de falsa anotação da carteira de trabalho atribuída à empresa privada. Compete à Justiça Estadual o processo de julgamento de crime de falsificação dos documentos falsos relativos a estabelecimento particular de ensino. A escola está na jurisdição do Estado, então, bem lógica essa interpretação. Essa eu tarjei. Compete à Justiça Comum processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorre lesão à autarquia federal. É o mesmo caso, quer dizer, só ocorreu a falsificação, não ocorreu não chegou a lesar a autarquia federal. Então isso é estelionato, estelionato da Justiça Estadual. Compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Essa questão tem caído demais em concurso, porque tem um raciocínio automático. Olha, o militar abusou da autoridade de serviço, é a competência da Justiça Militar. Porém, não é. Por quê? Porque o crime de abuso de autoridade não possui correspondente no Código Penal Militar. Logo, considerando o artigo 9 do CPM, não pode ser considerado crime militar. Por consequência, não compete à Justiça Militar julgá-lo, sim a Justiça Comum Estadual, abuso de autoridade militar em serviço. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Quer dizer, autor ou vítima, crime comum, né? Quer dizer, eventualmente o indígena
ele cometeu um furto, ou então ele foi furtado, não é? Só que tem que ter cuidado, porque se ocorre restrição de direitos dos indígenas, aí a esfera da competência já é a Justiça Federal. Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida. Prefeito e Justiça Estadual. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Então, se for da União, é Justiça Federal. Se for estadual, é estadual. Nesse caso, a pessoa falsificou e já usou, né? É diferente. Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo de julgamento dos crimes contra a economia popular. No caso muito vinculado aí ao direito do consumidor, né? Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos independentemente pelo ofendido ou por seu representante legal. O prazo para o assistente recorrer supletivamente começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público, no caso de menor, né? Então, se o MP quedar-se inerte, então a ação que é pública e incondicionada, supletivamente pode ser assumida pelo assistente para que se faça justiça. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos que se baseiam. Então, pode citar precariamente por edital, hein? Não é nula. Bem controversa. É desnecessária a resposta, até por isso eu tarjei. E queira ou não queira, o examinador da banca ele quer saber do detalhe, não é? Como é que vai tirar um candidato em 200 para passar no concurso? É realmente em função da cuidade, né? Do detalhe. É desnecessária a resposta preliminar que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial. A decisão que determinar a produção antecipada de provas, com base no artigo 366 do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente um mero decurso do tempo. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes, ou até decretar a prisão preventiva. O artigo 366 do CPP estabelece que se o acusado for citado por edital e não comparecer ao processo nem constituir advogado, o processo e o curso da prescrição ficarão suspensos. Nesse caso, de acordo com o referido artigo, o juiz poderá determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e decretar a prisão preventiva do acusado, desde que atendidos as premissas legais. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação que o juiz exerce sua jurisdição. Porque não precisa citar por edital, já sabe onde que ele está. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Não pode ultrapassar. De acordo com a STJ, a suspensão deverá ser de máximo de 8 anos. É cabível a suspensão de 4 a 8 anos. É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. A homologação da transação penal prevista não faz coisa julgada, já que ela obriga, né, o cumprimento do que foi transacionado, né? É relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha. É relativa por quê? Porque pode ser suprida, né? Se for o caso. Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova de documento hábil. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Ou seja, o juiz admitiu que ele cometeu o crime doloso contra a vida. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
Quer dizer, o próprio STJ então falou o seguinte: olha, nós temos realmente uma justiça que ela se excede no tocante aos prazos para prestação do jurisdicional do Estado, mas nem por isso gera constrangimento, desde que o que tem que ser feito seja feito mesmo extemporaneamente. Não constitui constrangimento legal se de prazo na instrução, provocado pela defesa. É absoluta nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório. Então, absoluto e obrigatório, tem que lembrar desses dois termos. Quer dizer, se o réu não foi inquirido, por um quesito obrigatório, está nulo o julgamento. É absoluta nulidade do julgamento do júri quando os quesitos de defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes. A defesa fala primeiro. Também absoluto. É nulo o julgamento ulterior pelo júri, com participação do jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo. Tem que variar o jurado. É nula a decisão que determina o desaforamento do processo da competência do júri sem audiência de defesa. Tem que escutar a defesa quando for desaforar. No processo penal, conta-se os prazos da data da intimação e não da juntada dos autos do mandado. Possível assim, né? Do mandado cumprido, da juntada no processo do mandado cumprido. Penal da intimação. No processo penal é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado anteriormente a dizer de apreensão. Então, na fase lá da instrutória do processo, pode ser um perito que faz a perícia. Depois ele não pode apresentar outros laudos, então nesse caso tem que ser dois. É relativa à nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. Prevenção é do lugar, né? Relativa. Não é nem da matéria nem da pessoa, que é absoluta. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia. Ou seja, a denúncia não foi aceita, não virou ação, não suprindo a nomeação de defensor dativo. Quer dizer, a denúncia foi rejeitada, aí outra parte recorreu, e tem que ser intimado como se fosse a tréplica, né? Apresentar suas contrarrazões. É nulo o julgamento da apelação se após a manifestação dos autos da renúncia do único defensor, o réu não for previamente intimado para constituir outro. Pois é, porque o réu pode não estar no acesso ao processo, né? Importante falar aqui, agravo de instrumento em fase de decisão denegatória e recurso especial no processo penal, 15 dias. Agravo interno em fase de decisão monocrática, 5 dias. Só lembrar que monocrático tem menos quórum, aí se é 15 e 5, prevalece 5 dias. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por esse interposta. Quer dizer, o advogado tem que manifestar. Sentença de primeira instância concessiva de habeas corpus, em caso de crime praticado em detrimento de bens, serviços e interesses da União, está sujeito a recurso de ofício. Remessa necessária, né? Até de habeas corpus. Não se conhece de recurso de habeas corpus cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, porque não está afetando liberdade de locomoção. Não compete ao STF conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator que em habeas corpus requerido a Tribunal Superior indefere a liminar. Quer dizer, se o STJ já negou, não adianta entrar com o outro habeas corpus no Supremo. Não cabe habeas corpus originário para o tribunal pleno de decisão de turma ou do plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Ou seja, se a turma resolveu, está resolvido. Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa. O relativo ao processo em curso por infração penal, que a pena pecuniária seja única. Envolve só o dinheiro, não envolve liberdade, então não cabe a HC. Para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão. Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou função pública.
No mandado de segurança impetrado pelo MP contra a decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsórcio passivo. Tem que constar, ele é o réu. É de 5 dias o prazo para a interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. Seria agravo em execução. Já na execução da pena. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Essa é uma pergunta que cai demais também em concurso. E durante a instrução do processo pode, é claro, pode estar preso já o réu no caso de preventiva ou depois do segundo grau, né, de jurisdição, é o impedimento atual do Supremo, melhor de transitar em julgado no tribunal, né? Não impede a progressão de regime de execução da pena fixado em sentença não transitada em julgado o fato de réu se encontrar em prisão especial. É só um complemento do anterior. Compete ao juiz das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Então essa é uma máxima, é uma regra da execução penal. Se o sentenciado está num presídio estadual, então a competência é do juízo de execuções penais do Estado, independente se ele foi condenado por outro nível de justiça, quais sejam Justiça Federal, Militar ou Eleitoral. A frequência a curso de ensino formal é causa de remissão de parte do tempo de execução da pena sob regime fechado ou semiaberto. Para a obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento da pena no regime fechado. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Essa 441 cai demais também. Porque é um raciocínio lógico, né? A pessoa que está lá, né, cumprindo a pena, comete a falta grave. Então tem um raciocínio automático, interrompeu o prazo para obtenção do livramento condicional. Não interrompe. Não interrompe. Indulto à anistia também não interrompe, salvo o especificado pelo decreto presidencial. E para progressão de regime interrompe. É inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial ao regime aberto. O benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é ato judicial insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional. Ou seja, o diretor do presídio não pode conceder o benefício de saída temporária. Só o juiz da execução. Cai demais também em concurso. Cada vez mais. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Ou seja, o crime foi cometido, está se apurando a pena. Então já é reconhecido para os efeitos de execução penal como falta grave. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento da pena. Só para progressão, não interrompe para o livramento condicional nem para anistia e indulto, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Se reinicia, interrompe. Reinicia, quer dizer, começa de novo. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena e indulto. Foi falado. É possível a remissão de parte do tempo de execução da pena quando o condenado em regime fechado ou semiaberto desempenha atividade laborativa ainda que extramuros, ou seja, trabalhar fora do estabelecimento prisional possibilita também a remissão. Admite-se a continuidade delitiva em crimes dolosos. Essa também é figurinha carimbada em concurso. Admite-se a continuidade delitiva em crimes dolosos. Então é isso. Vamos em frente, como sempre.